Bom dia, meus amores. Vamos lá para a nossa aula? Aham. Bom, vocês estão vendo aí o sistema? Estão vendo um slide? Todos Aham. estão, tá? Sim. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre o sistema locomotor, tá? Bom, o que é importante saber, né? O sistema locomotor, ele vai trabalhar com dois sistemas, o sistema muscular e o sistema ósseo. Então, o sistema muscular, ele também ele é considerado como sistema locomotor, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. O que é importante saber? Que o nosso corpo, tá? Os músculos estão sempre em movimento, tá? E sempre em movimentação, locomoção ou no funcionamento dos órgãos, recebendo o comando do sistema nervoso. Para realizar tais ações, que ações? Realmente esses movimentos, né? O que, dependendo do tipo de músculo, ele pode ter um movimento involuntário ou um movimento voluntário. Ok, amores? Bom, e eles são constituídos de fibras, também conhecida por miócitos, tá? Essas fibras são as células do sistema muscular, ok? E, por sua vez, eles formam três variedades de tecidos musculares, tá? Que esses tecidos nós estudamos lá no capítulo 7. Então, vamos lá. Quais são esses tecidos? Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular estriado liso, né? Ou não estriado. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar a falar sobre o tecido muscular. Então, aqui, ó, o tecido muscular, ele vai se relacionar com a locomoção e outros movimentos do corpo. Entre as suas principais características, tá? Desse tecido, que é a excitabilidade, contratilidade, extensilidade e elasticidade. Tá? Os músculos representam 40% da massa corporal, tá? Em muitos animais. O tecido muscular é o mais abundante. Então, as células desse tecido muscular, elas são alongadas e recebem o nome de fibras musculares ou miócitos, como eu já tinha falado isso para vocês. São ricas em duas proteínas, essas proteínas são chamadas actina e miosina, tá? E no estudo do tecido muscular, né, as células que são elementos estruturais vão receber uma denominação diferente, tá bom? Essa denominação diferente, elas são chamadas assim, ó, a célula, ela vai ser chamada de fibra muscular, ou como eu já tinha falado para vocês, miócito. A membrana plasmática desse tecido, ele vai ser chamado de sarcolema. O citoplasma é chamado de sarcoplasma. E o retículo endoplasmático liso vai ser chamado de retículo sarcoplástico. Ok, amores? Alguma dúvida aí? Não? Tá tudo ok? Eu posso passar? Então, olha só, é importante saber, né, que essas proteínas, né, a actina e a miosina, tá? Elas são responsáveis pela contração muscular, ok? Então, olha só, a actina é uma fibra proteica mais fina que vai deslizar sobre a miosina, tá? No momento da contração muscular. A miosina, ela é uma fibra, tá? Mais espessa do que a actina, ok? Depois eu vou falar mais adiante sobre a contração muscular, ok?
Então, vamos lá. Qual é a função, né, desse tecido muscular? É o movimento do corpo, a estabilização da postura, a regulação do volume dos órgãos e a produção do calor. Ok? Bom, o tecido muscular, voltando mais uma vez, ele é classificado em 3 tipos: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não liso, tá? Bom, vamos lá. Tecido muscular estriado esquelético. O termo esquelético deve-se o quê? Devido à sua localização. Ele vai estar ligado ao esqueleto. Então, esse tecido muscular estriado esquelético, ele vai possuir uma contração voluntária e rápida. Então, cada fibra muscular contém vários miofibrilas. E esses filamentos, tá, de proteínas, né, nós vamos encontrar as principais, que são a actina e miosina, que eu já expliquei para vocês, e outros tipos de proteínas, tá bom? Bom, as fibras musculares estriadas e esqueléticas, elas vão ter um formato, né, de células longas e cilíndricas e podem ter o comprimento do músculo a que pertence. Então, elas são multinucleadas e os núcleos vão situar na periferia da fibra, junto com a membrana celular. Então, aqui, amores, eu estou mostrando para vocês um corte longitudinal, claro, do tecido, né? Das fibras esqueléticas, onde a posição você vai observar que ela tem estriações. E nessas estriações, vocês estão observando esses pontinhos? Esses pontinhos aqui são os núcleos dessas fibras esqueléticas, tá? E eles têm bastante estriações, diferente dos outros, ok? Ok. Então vamos lá. E aí nós temos a fibra muscular e a contração, né? Fibra muscular, o que quer dizer a contração? A contração, ela vai permitir a locomoção e os movimentos do corpo, tá? Então, essas fibras musculares, tá? Elas se contraem devido ao encurtamento das miofibrilas, que são filamentos citoplasmáticos ricos em proteínas. Quais são essas proteínas? A actina e a miosina. Por isso que eu falei para vocês, tá? Que a actina, ela é mais fina do que a miosina, né? Então, por isso que ela vai se deslizar entre essa proteína, que é a miosina, ok? Bom, esses filamentos, eles podem ser observados no microscópio óptico e neles podem ser observada a presença de estriações, que vocês vão vendo em alguns livros que essas estriações, tá? Elas são transversais e pela alternância de faixas claras e escuras. Então, essas faixas claras e escuras, elas são chamadas de banda 1, que é o miofilamento da actina, e as faixas escuras, que é chamada de banda A, que é chamado de miofilamentos da miosina. E aí, quando ocorre a contração muscular, justamente essa fibra, ela vai, né? Por exemplo, faz de conta que aqui, tá aqui, ó, os músculos, tá? Entre as minhas mãos, nós vamos encontrar o quê? Os filamentos, essas proteínas, que é a actina. Quando ocorre a contração muscular, eles vão diminuir e aí vai formar uma banda, tá? A e banda B. Por isso que a actina, ela vai, ó, se deslizar, vai ter um encurtamento, vai se deslizar sobre a miosina, tá bom? Então, é importante saber que essa estrutura dá-se o nome de sarcômero, tá? Que vai representar uma unidade funcional da contração muscular. Então, essa célula muscular, ela tem entre dezenas e centenas de sarcômeros, que eles estão arranjados na miofibrila. E cada sarcômero é delimitado por 2 discos transversais, que são chamados de linhas. Aqui, ó,
nessa imagem está aqui que eu estou falando. Então, nós temos o sarcômero, quando ele está relaxado. Vocês vão ver que existem essas linhas, que é chamada de linha Z, né? Então, na parte do meio, nós temos uma região que é chamada de H. Essa região, nós vamos encontrar as proteínas, que é a actina e miosina, tá? Quando ocorre, tá, o movimento, quando ocorre, né, a contração muscular, vamos dizer assim, o que, que vai acontecer? Esse sarcômetro ele vai ser contraído. Quando ele ocorre essa contração, vai ocorrer um encurtamento dessa zona aqui, ó, que a gente coloquei aqui como linha A, e aí a actina ela vai se deslizar sobre a miosina. Ok, amores? Entenderam? Alguma dúvida? Ok. Tá? No tecido muscular estriado cardíaco, né, o principal órgão aí vai ser o coração. E esse tecido ele vai possuir uma contração involuntária, vigorosa e rítmica. Tá ok? Ele vai ser constituído por células alongadas, essas células são ramificadas, elas são dotadas de núcleo, tá? Um ou dois núcleos centrais. Esse músculo também, eles vão apresentar estrias transversais, mas elas têm um padrão de organização desses filamentos, que vai ser a actina e a miosina. Porém, elas não se agrupam em miofibrilas, tá? Deixa eu colocar aqui, né, que o aluno chegou aqui, Luiz Fabiano. Ok? E aí, é importante saber que o que vai diferenciar um tecido muscular estriado esquelético vai ser as suas estriações, que elas vão ser mais curtas e não vão ser tão evidentes como o tecido muscular estriado esquelético. Então, aqui, ó, eu preparei aqui para vocês uma imagem, tá? Então, essa daqui, ó, a imagem, vocês estão reparando que essas estrias aqui são menores? E aqui, ó, esses pontinhos, gente, alguém tem que desligar o som, que tá dando eco. Alice, você desliga seu som para mim, por favor. E aí vocês vão observar que essas estriações são menores, ok? Bom, então essas fibras cardíacas, tá? Elas são envolvidas por filamentos de proteínas. Esse filamentos de proteínas, ele vai ser chamado de endomísio. E não há o perimísio e nem o epimísio nas fibras cardíacas. Então, as células, elas estão, essas células das fibras cardíacas, elas estão unidas entre si através do quê? Das suas extremidades, por estruturas especializadas. Então, existe ali discos intercalares que permitem essa junção e adesão entre as fibras e passam ali íons ou pequenas moléculas de uma célula a outra. Então, o que é importante saber? Quase a metade desse volume celular ele vai ser ocupado por mitocôndrias. E o que reflete é a dependência do metabolismo aeróbico e a necessidade contínua do ADP. ADP, gente, vocês vão aprender lá para o futuro, mas eu vou falar para vocês que é o que? É uma fonte de energia para as células, tá? Então, o tecido conjuntivo, ele vai preencher esses espaços entre as células e os seus capilares sanguíneos. E com isso vão fornecer o que? Oxigênio e nutrientes. Então, quando os batimentos cardíacos são controlados, por um conjunto de células musculares cardíacas, e elas são modificadas. Então, ela tem um nome, chamado de marca-passo cardíaco ou nó sinoatrial. Então, cada segundo, aproximadamente, um sinal elétrico vai se propagar pela essa musculatura cardíaca, gerando a contração. Então, por isso que o nosso coração, ele vai ter o quê? Um movimento involuntário e ritmítico, né? Que vai ser assim, tutum, tutum. Por isso que ele tem esse barulhinho, ok? Devido que esse marca-passo,
tá? Natural, vamos dizer assim, tá? Que é chamado de nó sinoatrial. Bom, o tecido muscular liso ou não estriado, né, a sua principal característica é a ausência de estriação. Ele não vai apresentar estriações, né? Ele vai estar presente nos órgãos, recobrindo as vísceras, né? E como assim, ó, por exemplo, o estômago, o intestino, bexiga, o útero, ductos das glândulas, as paredes dos vasos sanguíneos, tá? Então esse tecido muscular ele vai revestir alguns órgãos. Tá? Ele constitui uma parte, né, uma parede de muitos órgãos e sendo responsável pelos movimentos internos, como os movimentos dos alimentos através do tubo digestivo, né? Fala, Fabiano, que você levantou a mão. Fala, Luiz Fabiano. Tia, eu só ia falar que eu vou ter que sair rapidinho e já volto. Eu tenho que sair do Zoom e já volto. Ok, tudo bem. Pode ficar tranquilo, não tem problema não. Então, olha só, ao contrário dos tecidos, tá, estriado esquelético e cardíaco, esse tecido muscular liso, ele não apresenta estriações. Por quê? Porque os filamentos de actina e miosina não se organizam no padrão regular, apresentado por fibras estriadas, tá? Então, aqui, ó, vocês vão observar, né, um exemplo do tecido muscular liso. Então, ele não vai apresentar estriações. Então, essas células elas estão muito unidas pela junção do tipo GAP, que são zonas de oclusão. Nesse tecido muscular liso não é encontrado nem o perimício e nem o endomísio. Ok, amores? Então, alguma dúvida? Não. Não? Então, eu vou interromper aqui, ó, o nosso compartilhamento, né? E aí, vamos lá para a atividade no livro, tá? Então, vamos lá, atividades. Olha só, amores, deixa eu falar aqui com vocês. Por algum motivo, a plataforma deu erro no dia da... Não sei o que aconteceu com a plataforma, no dia da verificação de aprendizagem, e eu irei, né, corrigir manualmente as provas. Então, tem algumas notas que vão ser alteradas, tá? E aí depois eu passo para vocês. Essa semana foi muito corrida, eu não tive tempo, né, de corrigir, porque nas outras escolas é semana de prova, então eu tenho que fazer prova, corrigir, porque algumas de vocês já viram lá na plataforma a nota de vocês, mas essas notas, algumas notas vão alterar, porque eu vou ter que corrigir manualmente, um por um. Então, eu vou deixar para esse final de semana para poder corrigir, tá? Então, fiquem cientes, ok? Não se preocupem, mas é que essa nota ela vai ser alterada. Vamos lá. Vamos para a página 204? Livro, página 204. Fica aí, quando tiver... Daqui a pouco, na realidade, nossa aula termina que horas? 7h40, não é? Não, é 7h50 que nossa aula vai acabar. São 7 A página tinha. páginas dos 204. Vocês vão colocar aula 204. Isso, que eu investigue, né? Então, olha só, são 7h46. Daqui a pouco a nossa aula está terminando, né? Porque 7h50 vocês estarão em outra aula. E aí nós vamos retornar, né, 9h50, ok? Então vai ficar melhor assim. Enquanto isso, vocês vão fazer a página 204 e a página 205, tá? Eu já fiz. Já fez essas páginas? Já. Então tá, excelente. Aí mas eu passei trabalho de casa não, né? Você que adiantou, né?
porque eu não tinha passado, porque eu não me lembro de ter passado, porque na semana passada foi a prova, mas tudo bem, tá? Então, olha só, são 7h47, faltam 3 minutos para a gente terminar essa aula, e aí eu vou encerrar, tá? A aula no Zoom, e vocês vão fazer esse exercício. Eu ficarei lá no chat com vocês. Quando for 9h50, e aí sim vai ser novamente uma aula no Zoom, e aí eu vou corrigir esse exercício e vou falar, tá? Sobre o sistema esquelético também. Ok, amores? Alguma Ok. dúvida? Não. Então, tá? Não. Então tá legal. Um grande beijo e até daqui a pouco, tá, amores? Ok? Lá no chat da Tchau. atividade. Beijo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Beijo, amores. Tchau. 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 Deixa eu dar também tchauzinho. Beijo.